Fala galera, hoje é dia de Akame ga Kill. Akame ga Kill é um mangá que foi lançado em 2010 e o anime foi feito em 2013. É um anime de ação que se passa num país onde tem monstros gigantes, tem armas especiais e esse país tem um imperador, só que ele é uma criança, então ele é facilmente manipulado pelo primeiro-ministro. Nesse mundo existem alguns itens que foram criados por alquimia e por parte de feras que viveram há 900 anos atrás. Essas armas são as armas imperiais. Foram criadas 48 delas. O poder das armas imperiais é tão forte que eles dizem que quando duas pessoas que têm as armas se confrontam, uma delas tem que morrer. Cada arma tem sua habilidade especial. Por exemplo, algumas são espadas, outras são armas de tipo de tiro. Tem armas que manipulam água. Tem arma que é tipo um ser vivo, como se fosse uma pessoa, mas não é, é uma arma. Resumindo a história, o Tatsumi, ele vivia numa aldeia que era muito pobre e miserável, e ele viajou para a capital com dois amigos para buscar dinheiro para trazer para essa vila que ele vivia. Só que ele descobre que na capital tem muita corrupção e existem alguns grupos de rebeldes que estão se rebelando contra o império. Ele acaba conhecendo um desses grupos e ele é recrutado para se juntar nessa causa rebelde e lutar contra o império. Galera, antes de começar a história mesmo, eu quero dar alguns recados bem rapidinho. O primeiro é, os comentários que vocês deixam aqui embaixo sugerindo os animes para continuar fazendo os vídeos, eu tenho tudo anotado, os mais comentados vão ser feitos, então desculpa se um ou outro ficar para trás ou demorar muito para fazer, mas eu vou seguindo essa listinha aí, tá? Outra coisa é, eu já vi gente comentando que, porque você deu spoiler, você contou o final do anime. A ideia é essa, a ideia é fazer um vídeo aqui pra vocês contando a história completa. E eu sempre coloco o tempo que começa o spoiler e que termina. Então se você não quer pegar o spoiler, você fecha o vídeo nessa hora, pula pra frente. Então cuidado, você já ficou avisado aí que tem spoiler sim. Então aí é por sua conta e risco. Esse tipo de vídeo que eu tô fazendo aqui é principalmente para quem não conhece a história do anime e quer conhecer, ou até para quem já assistiu, para quem conhece, para relembrar a história. Só que eu tenho que tentar fazer isso no menor tempo possível, para não ficar um vídeo muito grande e muito chato. Então tem muita coisa que eu tenho que deixar de fora da história para que caiba num vídeo curto. As coisas que eu conto aqui da história é resumido, a história completa, mas tem coisas que não tem como falar. Então não é porque eu esqueci de falar alguma coisa ou algo desse tipo, é porque não cabe, não dá pra falar tudo em um vídeo de 20 minutos. Bom, dados os recados, então agora vamos pra história, senta aí. Senta que lá vem a história. Bom, o Tatsumi ele chega na capital com esses dois amigos, só que eles acabam se separando. Eles estão indo lá para tentar conseguir dinheiro para a vila que eles vivem, que eles nasceram. É uma vila bem miserável. Só que quando o Tatsumi chega na capital, ele acaba conhecendo uma mulher, que é a Leone. E essa mulher acaba enganando ele e roubando o pouco de dinheiro que ele tinha. Por causa disso, agora ele está sem dinheiro e sem lugar para ficar, e ele fica na rua. E nessa hora passa uma mulher de família nobre e ela quer ajudar ele, então leva ele para casa dela para passar a noite lá. Ele percebe que a família tá querendo ajudar ele. Só que durante a noite eles são atacados por um grupo rebelde que é chamado de Night Ride. E esse grupo eles começam a atacar todo mundo que vive nessa mansão. E começam a matar todo mundo e o Tatsumi não entende por que isso está acontecendo. Até que é revelado pra gente que essa família nobre, eles capturavam as pessoas que viviam nas ruas e eles pegavam para torturar e matar essas pessoas. E eles fizeram isso com os dois amigos do Tatsumi. Ele acaba encontrando os amigos dele lá e uma já tá morta e o outro tá quase morrendo já também. O Tatsumi, ele é um cara que ele é tipo um guerreiro, ele tem bastante habilidade com a espada. E depois de ver o que aquela família fez com os amigos dele, ele acaba matando aquela garota que acabou tirando ele das ruas. O Tatsumi acaba percebendo que esse grupo, o Night Ride, ele na verdade ele ataca tudo que é corrupto na cidade. Ele caça as pessoas corruptas, os guardas
E a intenção deles é chegar até o ministro, porque o ministro é o cara que tá por trás de toda a corrupção, é o cara que tá manipulando a cabeça do imperador, que é só uma criança. E pelas habilidades que ele mostra, ele é convidado para entrar nesse grupo no Knight Ride. E ele fica meio indeciso no começo, mas ele acaba aceitando. Ele aceita porque ele quer fazer justiça. Nessa hora, ele conhece os integrantes. Todos eles têm uma arma imperial. A Akami, ela tem uma espada, a Musarami. A Chile usa uma arma que é tipo uma tesoura, ela chama Ecstasy. O Lubok, ele usa as linhas do dragão, que chama Crosstail. O Bulat, ele usa uma armadura super reforçada e blindada, que chama Incursio. A Mine, ela usa um tipo de uma sniper, que chama Pumpkin. E a Leone, ela usa um tipo de habilidade de leão, que chama Lionel. E a líder deles é a Najenda, que ela era uma ex-general do exército imperial. Ele começa a treinar com todos eles, um de cada vez, e ele começa a se apegar a eles e vice-versa. Eles também começam a se apegar ao Tatsumi. Eles aceitam alguns contratos para matar uma galera corrupta aí. O general Ogro, um parente do ministro, tem o carrasco, o Zanki. E a gente começa a ver que quando os inimigos têm uma arma imperial, eles são muito mais perigosos que o inimigo normal. Mas até aqui tudo bem, eles conseguiram fazer todas as missões com sucesso, não teve problema nenhum. Mas chega um momento que eles conhecem uma garota lá, que ela é da guarda imperial. O nome dela é Seriu. E ela tem uma arma imperial que é tipo um cachorrinho, uma coisa assim, é um ser vivo lá. É um animalzinho que ele se transforma num tipo de um monstro gigante. Ele chama Koro. E a Shaylee e a Mine, elas enfrentam essa garota. E durante a batalha, a Shaylee ela consegue arrancar os braços dela, da Serial. Só que o Koro acaba matando a Shaylee. A Mine, ela fica machucada, mas ela consegue sair viva. Como o grupo da Knight Ride já tá cutucando bastante o calo do imperador e do ministro, lógico, o ministro então ele convoca a general Esdeath. E ela vem com mais 3 pessoas, são 3 guerreiros que eles têm arma imperial também. E um desses caras, ele é o antigo general do Bulat. Eles acabam se encontrando, então, o Bulat, o Tatsumi e os 3. O Bulat consegue matar 2, só que ele acaba gravemente ferido. E antes de morrer, ele passa a sua armadura, a Incursio, pro Tatsumi. Então com isso o Tatsumi ele consegue matar o outro cara que sobrou. Chega a ser bem tenso essa parte, porque o Tatsumi, a gente vê que a relação dele com o Bulat era meio que de irmão mais velho. Dava pra perceber bastante que um queria o bem do outro, o Bulat queria que o Tatsumi ficasse muito forte, que ele treinasse bastante. Ele tava sempre ali pra ajudar ele, e ele acaba morrendo. Depois dessa perda, a Esdeath ela cria um outro grupo, como se fosse a Knight Ride, só que do lado deles. Esse grupo é chamado de Jaegers. E nesse grupo tem a Serial, que é aquela mina que matou a Sheila, e tem também a Kuromi, que a gente descobre que é a irmã mais nova da Akami. Bom, a Esdeath, ela tá em posse da arma imperial da Sheila, daquela tesoura lá. E ela cria um tipo de um torneio que é pra tentar encontrar que guerreiro pode ser compatível com aquela arma imperial. O Tatsumi ele entra no torneio disfarçado e ele ganha o torneio. Só que no final, a Esdeath ela acaba se apaixonando por ele. E ela acaba meio que sequestrando ele e leva ele de refém, meio que para fazer com que ele se apaixone por ela. Sem que ela saiba que ele é da resistência, da Knight Ride. O Tatsumi ele consegue fugir, mas um dos integrantes da Jaeger, o Dr. Stylish, ele acaba rastreando o Tatsumi até o esconderijo deles e ele começa a atacar. E nesse momento, a chefe, ela chega lá no meio da batalha e ela traz mais 2 integrantes novos. Um é a Chelsea, que ela tem uma arma imperial que ela consegue se transformar em qualquer coisa. E vem também com o Suzano. O Suzano, ele é a arma imperial. Ele é uma arma imperial viva. Com isso, eles acabam ganhando a briga contra o Dr. Stylish.
Algum tempo depois, o Tatsumi ele consegue ficar um tempo sozinho com a X-Death. Eles se reencontram lá e ela começa a contar um pouco do passado dela, como foi a infância e tudo mais. Como ela conseguiu a arma imperial dela de manipular o gelo. Chega até a dar um pouquinho de dó nessa hora, porque a gente acaba vendo que ela realmente ficou apaixonada pelo Tatsumi. E o Tatsumi meio que não dá bola pra ela, porque ela é o inimigo, né? E ela não sabe disso. Mas beleza. Aí a Night Ride eles têm várias batalhas até que eles chegam na batalha contra a equipe dos Jaegers. A primeira batalha é contra o integrante que é o Bols e contra a Kuromi. A Chelsea, ela consegue matar o Bols e ela acaba matando a Kuromi, só que na verdade a Kuromi, a gente acaba descobrindo que ela tem um tipo de um poder que ela não consegue morrer se não for com a cabeça decepada ou com o coração triturado. Então por causa disso ela meio que volta à vida e ela acaba pegando a Chelsea desprevenida e mata a Chelsea. Depois disso, o Tatsumi e o Lubok, eles entram meio que infiltrados no reino para tentar chegar perto do ministro. Só que eles acabam sendo descobertos pelo filho do ministro, que é o Siura, e um outro general, que é o Budou. Ele é o segundo cara mais foda do Império. Acima dele só a S-Death. Eles começam uma briga, uma batalha. E o Lubok, ele consegue matar o Siura. Mas, infelizmente, ele também acaba morrendo. Durante essa batalha, o Tatsumi ele é capturado e ele acaba virando um prisioneiro do Império para que ele seja executado pela própria S-Death. Só que antes disso, o que sobrou da Night Ride vai lá para tentar salvar ele. Inclusive a chefe também vai lá para lutar, para tentar salvar ele. Durante essa batalha, acontece uma briga entre o Burou, o general Burou, e a Mine. E a Mine, ela consegue matar sim o Burou. Só que por causa dos ferimentos de tudo que aconteceu na briga lá, ela também acaba morrendo. O Suzano também morre nessa luta. Ele fica pra lutar com a X-Death pra dar tempo do resto que tava lá conseguir fugir. Mais tarde, a Kuromi e a Akami, elas se encontram. A Kuromi, ela ama a irmã dela, ela ama a Akami. Só que ela, ao mesmo tempo, ela odeia ela pelo fato dela ter deixado o Império. Por isso que ela quer matar a Akami. Então ela que acabou chamando a irmã dela lá para que elas lutassem até a morte. E aí, no final dessa luta, a Akami ela sai vitoriosa. Depois disso começa então a batalha final contra o Império. Começa a luta entre o Night Ride e os Jaegers, ou o que sobrou deles, né? Durante essa guerra aí, a Akami e o Tatsumi eles conseguem chegar até o Imperador, só que controlado pelo ministro, o Imperador ele consegue chamar a arma imperial dele, que é a maior arma imperial que existe. É uma arma muito poderosa lá, ele vira um gigante, parece tipo um Megazord dos Power Rangers, é tipo isso. Durante essa luta, o Tatsumi ele tem a ajuda de um dos integrantes dos Jaegers, que é o Wave. Porque essa arma do Imperador começa a matar muita gente, inclusive civis que não tem nada a ver com isso, que são inocentes. Então o Wave ele vai lá e ele fala que ele quer ajudar porque ele quer ajudar os inocentes. O Tatsumi ele consegue elevar o poder da Incurso pro máximo. Ele consegue matar a arma imperial lá do Imperador. Só que para tentar salvar alguns civis, ele acaba fazendo muito esforço lá depois da batalha. E ele também acaba morrendo. Sobrou então a Akami e a S-Death. Então as duas começam uma batalha mega ultra foda. E a Akami ela ganha, ela consegue matar a S-Death e ela morre do lado do corpo do Tatsumi. Tatsumi, そばにお前がいてくれたらよかったのだがな。Enquanto isso, no palácio, a Leone ela consegue se infiltrar.
ela consegue encontrar um ministro, só que na hora que ela vai tentar assassinar ele, ele começa a dar alguns disparos de arma e acaba acertando vários desses tiros na Leone. Mas ela consegue matar o ministro, mas por causa dos ferimentos ela acaba morrendo também. Então, sem o ministro e sem a arma imperial, o imperador ele acaba sendo julgado e ele acaba sendo condenado como culpado. Ele é condenado para morrer na guilhotina por tudo que ele fez contra o país dele. Pelos feitos do Tatsumi, a vila dele conseguiu receber uma boa quantia em dinheiro, então eles saíram da pobreza. Ele conseguiu o objetivo que ele queria. E a Akame, ela depois de toda essa guerra, ela vai embora, ninguém sabe para onde ela vai. E a chefe é a quem fica responsável por reconstruir o país. Antes de dar a minha opinião, eu queria comentar duas coisinhas que eu reparei. A primeira é, a Akame, ela é a personagem mais foda do anime. Ela é super poderosa, ela destrói qualquer coisa. Mas eu já vi muita gente comentando como se a Akame é a verdadeira protagonista do anime. Eu, na minha opinião particular, não acho que ela seja a protagonista. Ela é a mais foda, ela é a fodona, mas ela não é a protagonista. O anime inteiro gira em torno do Tatsumi. Somente no final do anime, nos 2 últimos episódios, que o foco vira pra ela. Então começam a acontecer... A maior parte das coisas começam a acontecer com ela. Mas eu não diria que por isso ela seja a protagonista do anime. E outra coisa que eu reparei, eu posso estar enganado, tá? Deixa nos comentários aqui se eu estiver errado. Mas o Tatsumi, mesmo ele sendo o protagonista do anime, ele não mata ninguém importante. Em nenhum momento, em nenhuma batalha ele foi tipo o vitorioso, sabe? Tipo, porra, o protagonista foi lá e matou o cara. Não. Eu acho que o único super feito dele assim foi no final. E mesmo assim, quando ele consegue elevar o poder dele, ele morre. Eu lembro só de um outro depois, quando ele ganha em curso, que ele mata um cara. Mas esse cara não era nada demais. Não era um cara, não era o mais importante dos 3. Bom, o que eu acho dessa história... Eu gostei bastante desse anime. Desde o primeiro episódio ele te prende bastante. A história é bem contada. Tem bastante alívio cômico, que é uma coisa boa. Tem muito sangue, tem muita morte. Eu acho que não tem nenhum episódio que ninguém morra. Todo episódio alguém morre. E não só os inimigos. Inclusive, eu comecei a assistir e eu falava, caralho, eu acho que é o cara do Game of Thrones que escreveu isso daqui, porque tá todo mundo morrendo. Ele é bem inesperado, tipo, o cara que você tá começando a conhecer, tá começando a gostar do personagem, o cara vai lá e morre. Todo mundo, em todas as lutas, começa a morrer do nada. Por esse lado de ser meio inesperado, eu gostei bastante. Começou a ser feito, eu não sei nem se acabou, mas ele começou a ser feito um mangá, que é uma prequela dessa história. Que chama Akame ga Kill Zero, que é a história da Akame. O que acontece com ela até começar esse anime. Começou a ser produzido o anime desse mangá também. Eu não cheguei a encontrar nada, na verdade eu nem procurei direito. Se vocês assistiram o Zero, deixa nos comentários, me fala se é bom, se não é, se vale a pena ou não. Deixa nos comentários também, próximos vídeos, próximos animes. Eu vou deixar lá naquela listinha que eu comentei no começo do vídeo. Lembrando que esse vídeo eu não consigo fazer de todos os detalhes. Eu tive que resumir muito para conseguir caber num vídeo. Dá uma passada no meu canal, lá no Nerd All Stars. Vai ter o link aqui na descrição desse vídeo. Dá uma passada também no LB Vlog, que é o outro canal do LBTV. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, se inscreve lá no Nerd All Stars também. Muito obrigado, valeu e até mais.